pessoal, tudo bom? Eu me chamo Pamela Alonso e estou de volta para o nosso bate-papo de quinta. E o tema de hoje é sobre um medo que é muito comum, muito mesmo, o medo de dizer não. E esse medo, ele é muito comum em pessoas que estão sempre colocando outras acima das suas próprias necessidades. Estão sempre passando por cima dos seus desejos para agradar terceiros. Porque dizer não parece ser muito desconfortável, você sente culpa, você se sente mal, dá um mal-estar mesmo, até fisicamente falando. E isso acontece porque, às vezes, inconscientemente, às vezes não, a pessoa acredita que se ela não disser sim para tudo que os outros pedem para ela não vai ser amada, ela não vai ser aceita, que as pessoas não vão gostar dela, que ela vai ser, de uma certa forma, rejeitada. Um outro grupo também de pessoas que têm dificuldade em dizer não são porque são pessoas muito indecisas e que realmente não conseguem determinar o que de fato é melhor para elas. Esse tipo de situação requer uma autoanálise, talvez até maior do que o primeiro grupo, porque é uma pessoa que não se conhece, ela realmente não sabe o que ela gosta, então ela tá perdida. E por não saber o que ela quer, ela vai fazendo as coisas que os outros vão pedindo. Eu tenho um pouco desses dois problemas, mas eu acredito que no meu caso, eu já sofri muito desse medo de dizer não. Eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu me enquadrava no primeiro grupo mesmo. Eu tinha muito medo de magoar as pessoas. Eu estava sempre pensando no que as pessoas iriam querer e sempre preocupada em agradar as outras pessoas. Até o momento que eu entendi que a recíproca não era tão verdadeira assim. E eu acho que se vocês pararem para pensar, se vocês têm esse hábito de fazer tudo, sempre se colocar em segundo plano, que às vezes você precisa muito real e as pessoas não vão fazer o mesmo esforço que você faria para poder ajudá-las. Então isso me gerou um ponto de inflexão bem assim grande, em que eu pensei, tudo bem, sabe? A pessoa pode me dizer não, eu entendi, eu não fiquei chateada. Agora, por que eu acho que a pessoa vai ficar chateada se eu também expor os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades? Se eu disser para ela aquilo que eu realmente quero fazer? Porque quando eu digo que você tem que dizer não, que é importante você dizer não, eu não tô defendendo em momento nenhum que você tem que ser agressivo ou grosseiro com outra pessoa. Eu realmente acredito que você pode expressar aquilo que você sente e que você prefere fazer uma outra coisa, ou que você não pode, que você está indisponível, ou que isso vai te sobrecarregar. Eu não sei qual que é a razão, mas você precisa também dar ouvido às suas vontades, aos seus anseios, porque já dizia o Chorão, cada escolha uma renúncia. E é verdade, toda vez que você diz sim pra alguma coisa, você automaticamente está dizendo não pra outra. E às vezes essa outra que você está dizendo não seria muito importante pra você. Então você vai passando por cima de você, você vai se machucando, se maltratando, se violando mesmo pra poder agradar outras pessoas. E gente, se essa terceira, né, se essa terceira pessoa não conseguir entender o seu não, o motivo do seu não, e você tendo sido educado e conversado com ela numa boa, por que você precisa de verdade colocar os interesses dela na frente dos seus se ela não consegue entender as suas necessidades também? Isso sequer é justo. Eu acredito que esse medo, ele cria raiz de forma forte na nossa infância. Sabe aquelas frases que a gente ouve muito quando é criança, de pai, de mãe? Se você for bonzinho, mamãe vai te dar a boneca, tal. Se você for bonzinho, papai vai comprar um sanduíche daquela lanchonete que você gosta. E daí você começa a ser premiado toda vez que você é bonzinho com alguém. E isso leva você a entender que pra você ser aceito e as pessoas gostarem de você, você precisa fazer o que elas querem, né? Você precisa ser bonzinho e isso inclui dizer sim o que o outro está pedindo. Só que com isso, muitas pessoas acabam desenvolvendo uma insuficiência nas suas capacidades emocionais. E a terapia é muito importante para você resgatar isso e entender esses processos que estão acontecendo. O autoconhecimento em si é muito importante, porque se você conseguir fazer esses questionamentos e entender a fundo por que você não consegue dizer não, ou o porquê você não consegue fazer uma escolha, tomar uma decisão, você vai muito além, você começa a fazer perguntas para se entender, para se avaliar, para saber quem é você, o que você realmente gosta. Pode não parecer, gente, mas isso era uma dificuldade enorme para mim. Já tive fase na minha vida que eu não sabia. Eu não saberia responder, assim, o que eu queria comer. Eu não conseguia. Acho que eu passava 1000 horas ponderando uma coisa a outra, porque, de fato, eu não conseguia ouvir o meu interno, o meu interior, o que eu realmente queria fazer daquela situação, sabe? Eu dei o exemplo da comida, mas isso é só um exemplo pequeno perto das outras coisas super grandes que eu tinha um bloqueio, assim, pra tomar decisões. Até hoje eu ainda tenho, mas em grau muito menor do que era antigamente. Se vocês pararem e fizerem esse movimento
de reflexão, de um movimento interno mesmo para entender, vocês vão ver que o corpo dá sinal. Você sabe, no fundo você sabe o que você realmente quer, o que você não quer, ou o que seria melhor pra você do que não seria. Só que às vezes a gente fica tão cego e vivendo tão no automático que a gente não consegue fazer esse movimento de reflexão, de autoconhecimento, de tentar se entender mesmo, de ouvir o seu interior. Inclusive, a procrastinação muitas vezes é um sinal muito grande de que você está fazendo alguma coisa que você de fato não gostaria de fazer. E como resposta, o seu corpo começa a fazer você ter vontade de fazer 1000 outras coisas que não seja aquela atividade que você se propôs a fazer. Só que no fundo, talvez você não quisesse tanto assim. Não tô dizendo que toda procrastinação é oriunda disso, mas grande parte da procrastinação é desenvolvida por você se comprometer a ter atitudes, fazer alguma coisa que você, na verdade, não queria fazer. E você disse que sim, ou pra agradar uma outra pessoa, ou porque você ficou sem jeito, ou porque você sentiu muita culpa, por vários motivos. É importante que você consiga estabelecer limites. Limites entre aquilo que você quer, aquilo que seria bom pra você, o que não seria, o que você deveria fazer no momento. Porque nós somos seres sociáveis, né? Como eu já abordei em vários vídeos. E é importante a convivência do outro. E não só isso, eu realmente acredito que você ser uma pessoa altruísta é importante, ser empático, se colocar no lugar do outro, é uma coisa boa. Até porque é muito feio uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que só diz sim estritamente para aquilo que ela quer e que só vai beneficiar ela. Você precisa fazer um exercício de empatia, se colocar no lugar do outro. E toda a relação que existe na Terra, alguém vai ter que ceder, sabe? É necessário que haja esse movimento, mas só que esse movimento tem que vir das duas partes, tem que ser uma via de mão dupla. Não pode ser apenas um lado sempre dizendo sim, sim, sim pro outro, pra agradar o outro, pra tentar ter um relacionamento sadio, e o outro sempre dizendo não. Um claro desequilíbrio, né? Então é importante que ambos consigam entender, se pôr no lugar do outro e de vez em quando ceder. Mas se aquilo for uma coisa que te violente, que seja ruim pra você, é importante que você consiga explicitar. Então, acho que se eu posso dar uma dica sobre isso, fala, verbaliza aquilo que você tá sentindo, por que você não quer, ou por que você não pode, o que tá fazendo você negar aquele pedido que o outro tá fazendo. E o segundo conselho é de você interiorizar mesmo, e tentar se respeitar, entender o que você de fato quer. Porque, gente, existe muita gente sem noção, que pede as coisas mais absurdas que você fica. Você diz que sim, né, nesse ímpeto. Depois você fala, não acredito que o fulano pediu isso. Mas você já se comprometeu, você vai ter que fazer. Gente, dizer não é tipo uma atividade física, é tipo um exercício. Você precisa criar habilidade com ele, sabe? Você precisa estimular. Porque, acredita em mim, depois do primeiro não, que você parou, você pensou, eu não quero fazer isso, porque pra mim vai ser muito melhor dormir, porque eu tô muito cansada, por exemplo. Trabalhei muito, fiz muita coisa, eu vou ter que dizer que sim, porque fulano quer que eu vá pra não sei aonde, mas eu não quero, tô cansada. Os outros vão saindo com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, porque você entendeu os seus motivos, as suas razões, você explicitou, você não foi grosseiro com ninguém, você tá ouvindo aquilo que seu corpo tá pedindo. Então, depois do primeiro, que você viu que não é esse bicho de 7 cabeças, que você conseguiu deixar a culpa de lado, os outros vão fluindo. Coloca uma balança, pondera o que você vai estar deixando de fazer para poder atender um pedido que uma outra pessoa tá te pedindo. O que você vai estar deixando de fazer pra você, por você, para atender uma necessidade alheia. A pessoa que só diz sim, ela atrai pessoas com perfil mais abusador, porque elas entendem, elas veem essa sua fraqueza e por causa disso elas começam a te pedir tudo. E quanto mais você diz sim, mais elas vão pedindo. E daí você vai ficando mais sem jeito, você não consegue dizer não e é um ciclo, sabe? E é aquela máxima, né? As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E quando você é uma pessoa que diz sim, sem ponderar, sem pensar no que seria melhor pra você, você atrai esse perfil de pessoas na sua vida, permitindo que aquela pessoa faça isso com você. Então, mais uma vez, está na sua mão mudar determinadas coisas. É legal a gente fazer favores, é legal, acho que a gente tá aqui pra servir, pra ajudar. Mas não pra ser bobo também, não pra se machucar, não pra se violar e passar por cima da gente o tempo inteiro. Tem momentos em que você vai ter que ponderar e vai ter que ceder, e tem momentos que não, é só ouvir o que seu coração tá dizendo. Eu acho que, na real, o ponto, a palavra-chave é equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Eu acredito também que existe mais um caso, assim. Eu acredito que tem pessoas que foram condicionadas a entender, assim como no caso da criança, às vezes é esse caso, inclusive, que ela precisa dizer sim.
Existem núcleos familiares, contextos de amigos, sei lá, pessoas que você convive muito, que fazem você se sentir muito mal toda vez que você diz não, sabe? A mãe que pai que toda hora pedem alguma coisa pro filho, e aí seu filho faz tudo, aí quando o filho não pode diz que não, aí eles já ficam, ai, tudo seu é assim, jogando uma carga enorme pra aquele filho. Claro que eu não tô dizendo do filho que não faz absolutamente nada, que tá sempre reclamando. Mas tô dizendo daqueles pais que têm esse perfil um pouco mais assim, mais pidão mesmo, que pedem tudo o tempo inteiro e deixam de lado a necessidade do filho. Então, ele sai desse núcleo entendendo que ele precisa fazer as coisas, senão o outro vai ficar chateado. Isso acontece também muito em grupos de amigos, em que essa pessoa, por já ter esse perfil, essa dificuldade em dizer não, os outros acabam se aproveitando. Então, isso pode ser mais um ponto também que você precisa desconstruir. Entender que às vezes é necessário você dizer não, que você não é uma pessoa ruim e que você não precisa da validação do outro para dizer que você é bom ou não. E que se você deu um não pensado, ponderado e com uma justificativa razoável, tá tudo bem você dizer não. Então, gente, é isso. Quero dizer pra vocês, pra começarem devagar, realmente é um exercício, vai treinando, vai dizendo não, vai se conhecendo mais. Autoconhecimento é uma ferramenta incrível nessa vida, nós não somos nada sem eles. Até vocês que estão ouvindo isso daí, ignoram, não gostam dessa palavra, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Pense mais antes de tomar uma atitude, antes de dizer um sim. Pondera com você, tem aquele papo interno ali. Esse foi o nosso vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam esse vídeo, deixem o like de vocês, enviem para os amigos, salvem para vocês poderem assistir depois ou rever e continuem mandando temas. Então, beijo e até semana que vem.